Olá, bom dia a todos e todas, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Pamela, eu sou advogada e professora, especialista em Direito Público e Direito Empresarial e atualmente mestranda na Universidade Estadual de Londrina. E hoje eu vou estar aqui junto com vocês para a gente conversar um pouquinho sobre o direito tributário nesse curso chamado Introdução ao Direito Tributário, promovido pela Realizare Cursos Online. Esse é um curso na modalidade EAD, né? Então é importante que o aluno, além de assistir a videoaula, também faça a leitura do material, porque na videoaula a gente não vai estar lendo todos os slides e o conteúdo, né? A videoaula ela serve para auxiliar no esclarecimento e pontuação de algumas questões constantes do material e também trazer alguns exemplos do dia a dia para facilitar a compreensão do conteúdo. Também é interessante que no final do curso vocês deem uma olhada, ou no decorrer também, né? Mas no final da apostila a gente tem a indicação do material bibliográfico originário, que é o material base, né? A doutrina, os livros por meio do qual eu utilizei para elaborar o curso de vocês. Então, a doutrina ela sempre vai ser mais completa, ter mais informações e vai possibilitar que o aluno possa realmente se aprofundar no conteúdo. Doutrina, para quem não tem muito contato ainda com essa palavra, é o nome que a gente chama para as obras de direito no qual os autores, juristas, eles realmente vão estudar e expor para nós de forma mais detalhada sobre os aspectos legais de determinada matéria. Então, dentro do direito, a gente vai ouvir muito falar de doutrina e doutrinadores, né? Então, às vezes a gente vai verificar também que dentro de um mesmo tópico de uma lei ou de um assunto legal, a gente tem doutrinadores com posições e entendimentos diferentes. Então, é isso. Então, vamos lá. O que nós vamos tratar nesse curso aqui? Primeiro, a gente vai fazer uma introdução ao direito tributário, o que é, como surgiu, quais são as suas características, verificar quais as relações existentes entre as áreas do direito com o direito tributário, apresentar e falar um pouquinho sobre alguns conceitos importantes que a gente sempre vai ouvir falar em matéria tributária, né? Então, o que é obrigação tributária, o que é lançamento tributário, imunidade tributária e assim por diante. Depois, nós vamos tratar dos princípios, que são muito importantes para o entendimento de qualquer área do direito, porque os princípios são como se fosse a base, né? Então, dos princípios decorrem todos os demais mandamentos de uma lei. E também os princípios, eles são um guia para a gente estar fazendo a aplicação efetiva dessa lei. E, por fim, as fontes. Inclusive, uma das fontes, como a gente vai ver no decorrer do curso, fonte secundária, é a doutrina. Igual eu comentei com vocês que a gente utiliza-se de doutrinadores para estar fazendo o estudo de algumas matérias do direito. Então, vamos lá. Introdução. O que é o direito tributário? O direito tributário e a tributação é um assunto que remonta já a muitos anos atrás, né? Eu acho que todo mundo consegue lembrar de estudar lá no ensino médio, talvez, como antes, há muitos anos, já existia o Instituto da Tributação, que por vezes se mostrava como uma tributação diferente da que nós temos hoje, né? Às vezes chegava mais próximo de um confisco, né? No qual simplesmente a pessoa detentora do poder, ela realmente confiscava os bens da população. E no decorrer dos anos, então, foi verificando-se a necessidade efetivamente de regulamentar isso daqui, justamente para evitar situações de confisco, né? Então, da pessoa ter todo o seu patrimônio confiscado pelo Estado.
Por vezes, na antiguidade, né, na Idade Média, a gente verificava o próprio governante tributando a sua própria população, seus governados, mas por vezes também, durante as guerras e tudo mais, o povo que era dominado, ele era obrigado a fornecer uma contraprestação pecuniária, né, entregar bens e tudo mais para o povo que tinha dominado aquele território. E qual que é a função da tributação, que ela já assume essa função há vários tempos? É porque o Estado, o governante, precisa de uma fonte de recursos para estar montando, estruturando a sociedade. Então, se a gente pensar hoje no Brasil, como que a gente sustenta a educação, como que a gente sustenta a previdência social, saúde, enfim, como a gente fornece essas condições estruturais de toda uma sociedade? Por meio da tributação. Como que o município faz o pagamento do salário dos servidores públicos? Tributação. Como que eu pago os professores do Estado? Tributação. Como que eu pago enfermeiros, médicos do poder público? Tributação. Então, a tributação ela está extremamente vinculada, né, com a existência do Estado e a necessidade da gente angariar recursos para poder desenvolver as atividades estatais. O país, então, é responsável pelo seu sistema tributário, né, que deve ser regulamentado mediante um instrumento constitucional, uma carta constitucional, respeitando os princípios ali previstos. Por que que isso acontece? Porque, ao mesmo tempo, eu preciso respeitar um equilíbrio, né? A relação de tributação, apesar de, conforme a gente vai ver adiante, ser uma relação que ela é compulsória, obrigatória para o contribuinte, para quem paga, o Estado ele tem que respeitar também os direitos do contribuinte. Então, ao mesmo tempo, a gente tem que garantir a efetividade dessa arrecadação para que o Estado possa se desenvolver e desenvolver as políticas públicas e toda a estrutura da sociedade, mas ao mesmo tempo eu preciso respeitar o direito dos contribuintes. No Brasil, a emenda constitucional de 1965, que pela primeira vez trouxe a estruturação de um sistema tributário, e o nosso primeiro Código Tributário surgiu logo após, em 1966. Especificamente, quando a gente fala de direito tributário, a gente está falando da criação, arrecadação e fiscalização. Então, por meio da criação, eu vou criar os impostos, criar as alíquotas, delimitarem sobre em quais casos há incidência ou não, as hipóteses de isenção, as hipóteses de imunidade, onde eu cobro, onde eu não cobro. Também a arrecadação, né? Qual vai ser o procedimento por meio do qual eu vou possibilitar que o contribuinte faça o pagamento para o ente que está cobrando. E a fiscalização, né? Como que vai ser possível eu fiscalizar se efetivamente está sendo cumprido ou descumprido a norma vigente. A segunda etapa, que geralmente os alunos ficam com dúvida ou até mesmo gera muita discussão no nosso país, né? Sobre, e o que vai ser feito com esse imposto, com esse tributo que eu paguei? Como que o Estado vai aplicar isso? Essa parte, ela não entra no direito tributário, mas sim no direito financeiro, que não é o objeto desse curso, né? Então, o direito tributário, ele vai se restringir, em linhas gerais, a esses 3 tópicos que eu comentei: a criação do tributo, a arrecadação e a fiscalização. A partir do momento em que o recurso entrou no cofre público, a forma de destinação, para onde vai ser destinado, de que forma, respeitando quais princípios, isso seria regulamentado pelo direito financeiro, né, que também está intimamente ligado com o direito tributário
e também deve respeitar os preceitos constitucionais trazidos pela nossa Constituição Federal. Então, quando a gente está tratando do direito tributário brasileiro, ele é parte do direito público, né? E tem natureza obrigacional, como eu já adiantei para vocês, né? Então, não é uma voluntariedade. O contribuinte ele não pode escolher participar ou não. O particular não pode falar, eu não aceito participar dessa relação tributária com o Estado, porque a partir do momento que ele está inserido ali dentro do território nacional, ele é obrigado a respeitar a legislação vigente e ele é obrigado a cumprir com o direito tributário, né, a pagar os seus impostos. Então, essa natureza obrigacional do direito tributário, ela tem relação com o crédito e débito entre os sujeitos da relação jurídica. Quem são os sujeitos da relação jurídica no direito tributário? Eu vou ter o polo ativo, que é o credor, né? Credor é a pessoa que faz jus a receber algum valor. Então, aqui no direito tributário, a gente vai ter as pessoas jurídicas do direito público, que são a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal. E do outro lado da relação, no polo passivo, nós temos o contribuinte, quem vai pagar, o devedor, né? Que são as pessoas físicas e jurídicas, as pessoas jurídicas, as empresas, e as pessoas físicas, o cidadão.